Boa tarde, meus irmãos. Estamos uma vez mais aqui, agradecido a Deus por mais um momento que Ele nos dá de reflexão, uma palavra para ajudar aqueles que estão precisando. Eu tenho ficado muito preocupado nos últimos dias com a questão da salvação de alguns irmãos. Eu tenho visto algumas coisas que têm me deixado muito triste. E eu tenho uma preocupação, eu tenho uma responsabilidade para com Deus e para com todos aqueles que eu prego o Evangelho, com aqueles que eu batizo, com aqueles que realmente têm o desejo de conhecer a palavra. Nós precisamos, a cada dia mais, nos alicerçarmos na fé, de maneira que fiquemos estruturados, fortes, robustos quanto à nossa fé em Cristo. Meus queridos irmãos, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção a essa mensagem. Podemos ver que é um apelo à consciência de cada um daqueles que um dia professaram Cristo como seu Salvador. Eu tenho visto muita gente morrendo. Eu tenho visto hoje com esse vírus, as covas têm sido abertas umas perto da outra, inúmeras delas. E tem outras que estão cavando uma vala, porque não cabe mais o número de gente que está morrendo. E eu quero dizer para você, há um perigo para aqueles que ainda não conseguiram ter um encontro pessoal com Cristo. Muitas vezes são apenas frequentadores de igreja. O inferno existe de verdade, como o céu também existe de verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele falou isso abertamente. Ele nos contou que 2 homens morreram, e um foi para o paraíso e o outro foi para o inferno. Está escrito na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 16, versículo 19. Quem quiser acompanhar, leu em casa. Muitas pessoas pensam que o inferno é um lugar só para assassinos, marginais, prostitutas, esse tipo de pessoas que cometem esses pecados capitais. Mas eu posso dizer a vocês uma coisa: o inferno é feito para aquele que não teve um encontro com Cristo, para aquele que ainda não aceitou Jesus de verdade, para aqueles que ainda não foram transformados pelo poder de Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 15, é dito assim: ficarão de fora do reino de Deus os cães, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos. E ele faz ali uma lista de pessoas que realmente não entrarão no reino de Deus. E a primeira delas que ele colocou foi os cães. Os cães, biblicamente, quer dizer aqueles que repudiaram a verdade, que, embora dentro de uma igreja, ainda estão comendo a imundícia do mundo. Aquilo que ele vomitou, que ele disse que não queria mais, a dança, a festa mundana, a roupa profana, os amigos do mundo, o adultério, o roubo e uma infinidade de coisas. No dia que ele aceitou Cristo, ele confessou esses pecados e disse que não queria fazer mais. Porque salvação é mudança de vida. Salvação é transformação de vida. E aí ele depois passa um tempo na igreja e ele volta a cometer as mesmas coisas que ele fazia antes. O único animal que come vômito, pelo menos que nós conhecemos, é cachorro, é cão. Quando a Bíblia diz ficarão de fora os cães, são justamente aqueles que vomitaram tudo de ruim no dia que entraram no Evangelho. Depois eles voltam para o mundo, voltam a comer toda a imundícia que ele vomitou. O primeiro da lista são os cães. Depois ele enumera um monte deles.
E eu gostaria que vocês prestassem atenção muito a essa palavra, porque eu estou muito, irmãos, olha, muito preocupado de verdade com muitas pessoas que se dizem cristão. Eu estava no meu gabinete há um tempo atrás, mais ou menos há uns 15 anos atrás. Era uma quarta-feira quando entrou uma moça e ela, apavorada, sentou no meu birô e começou a chorar. E eu não sabia porque ela estava chorando. E eu tirei o lenço, dei para ela. E eu disse: o que foi que houve? O que foi que aconteceu? A primeira coisa que me veio à cabeça é: será que ela engravidou? E ao passar do tempo, ela ali sem conseguir falar. E eu aguardei para que ela se recompôsse. E depois de um certo tempo, ela disse: pastor, eu não sou crente. Não adianta eu estar aqui na igreja enganando o Senhor. Eu, como é que é? Eu fiquei muito triste também. Porque era ela uma das melhores alunas que eu tinha na escola bíblica dominical. Era ela a pessoa que eu olhava com bons olhos. Tirava as melhores notas. Mostrava-se uma boa crente. Frequentava os cultos toda semana. Agora estava na frente do meu birô, dizendo: pastor, eu não sou uma crente. Eu estou aqui enganando. Aquilo partiu o meu coração. Eu disse: por que você está dizendo isso? Ela olhou para mim e disse: eu ia saindo de casa. Minha mãe perguntou: para onde tu vai? Eu disse: eu vou para a igreja. Ela disse: fazer o quê? Tu não és crente? Eu disse: como é que a senhora diz que eu não sou crente? Ela disse: você acha que eu não sei do que você faz? Você acha que eu não sei que você levanta de noite para transar com seu namorado? Muitas vezes eu fico calada para seu pai não bater em você. Por que você vai para a igreja se você não é crente, não dá testemunho de crente, não tem vida de crente? Não suja o evangelho. Pastor, isso está doendo tanto meu coração. Eu não sei o que fazer. Eu aconselhei ela, passei um bom tempo conversando com ela. É assim que acontece muitas vezes dentro da igreja. Jovens se dizendo crente, pessoas se dizendo cristão autêntico, e a vida lá fora escondido muitas vezes por trás dos bastidores, fazendo coisas que não agradam a Deus. Nessa noite eu quero apresentar Jesus como uma resposta para as nossas necessidades espirituais, para os nossos anseios, para as nossas angústias, para as nossas dúvidas, para os nossos descontentamentos. Eu gostaria de ler um texto bíblico que está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Diz assim: pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aquela moça, ao entrar no meu escritório, ela disse: pastor, eu não sou uma cristã, embora eu frequente a igreja, embora eu canto no coral, embora o senhor e alguns membros tenham visto a minha vida, como é que eu ando, com quem eu ando. Estou na igreja todo domingo, não perco uma escola dominical, mas no fundo, pastor, eu não sou uma crente.
Eu fiquei ali, olhando para aquela moça. E o mais triste foi quando ela disse: eu me sinto vazia. Eu tenho medo de morrer. Pastor, me ajude, por favor. Confesso que fiquei abatido naquele dia. Eu quero falar uma coisa para vocês. Só existe duas classes de perdidos na igreja. E às vezes também fora da igreja. A primeira classe dos perdidos são aqueles que não sabem a verdade, não conhecem Jesus, vivem uma vida dissoluta na ignorância, escravizados pelo pecado, dando vazão ao seu sentimento pervertido. São esses, ignorantes, não sabem da verdade, fazem tudo pela ignorância. Mas sabe qual é o pior de todos? É a segunda classe dos perdidos. São aqueles que sabem a verdade, frequentam a igreja, estão até prontos a cumprir algumas coisas que a igreja ordena. Têm até vontade de ter um cargo na igreja. Alguns cantam no coral. Para o mundo, ele até é um modelo de crente. Mas no fundo, eles não têm alegria de salvação. Vivem em conflito espiritual e ficam apavorados quando se fala que Jesus está voltando, o mundo vai se acabar. Quando tem uma doença, eles entram em pânico. Eles, muitas vezes, estão dispostos até a cumprir o que o pastor manda. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Ser cristão não é fazer parte de uma igreja, mas deixar Jesus entrar na sua vida, fazer morada no seu coração. Aquele moço que foi ter um encontro com Cristo, ele corre atrás de Jesus desesperado, apavorado, porque Jesus estava saindo da cidade. E ele ajoelhou-se e chorou nos pés de Jesus, pedindo socorro, pedindo ajuda. Que farei, Senhor, para poder ter a minha vida eterna? Esse jovem, segundo a Bíblia Sagrada, parece que era filho de crente. Ele vivia comprometido com as normas da igreja. Ele guardava o sábado. Ele cumpria mandamentos. Mas ele estava apavorado porque ele não tinha certeza de salvação. Ele amava mais a coisa do mundo do que a Deus. Jesus chegou até a amá-lo, pôs a mão sobre a cabeça dele, porque via que ele era um jovem criado dentro da igreja, ou frequentando uma igreja. Mas no fundo, ele era um perdido dentro da igreja na hora que Cristo disse: queres ser realmente um salvo? Queres realmente entrar no reino celestial? Vende tudo que tu tem e dá aos pobres, e eu vou te dar um tesouro no céu. Na verdade, Cristo estava colocando ele à prova. Cristo queria ver realmente se aquilo que ele está dizendo que fazia desde a sua mocidade, desde a sua meninice, vivendo na igreja, realmente era algo transformador ou algo religioso. E a Bíblia diz que ele ficou muito triste, baixou a cabeça e saiu devagar. Foi embora. Ele amava mais as coisas dessa vida do que as coisas de Deus. Deus para ele era como um carrasco pronto para castigar quando ele errasse. Só apenas isso, como muitos filhos de crente, muitos que frequentam a igreja. Eles não cumprem, não vivem uma vida de espiritualidade, de santidade, porque eles foram transformados, mas com medo de Deus. Ele não consegue viver muito tempo assim. E quando aquele moço rico viu Jesus abraçar as criancinhas, então ele sentiu o desejo de expor o seu grande problema.
ele não amava a Deus. Ele disse para Cristo que cumpria os mandamentos desde a infância. Mas aquilo não era tudo. O que Cristo quer de nós é a transformação de vida, é o compromisso com Ele, é mudança realmente. Um pastor estava conversando com uma senhora e ela disse para o pastor: pastor, eu sou uma pessoa que vive muito triste. E o pastor disse: por que você vive triste, irmã? Ela disse: eu não amo meu marido. Vivo com ele porque eu fui imposta a isso. Eu era jovem e naquela época meu pai, o povo, eles cediam as filhas para casamento se os filhos saberem. E meu pai arrumou um casamento para mim. E quando chegou aquele rapaz na porta da minha casa para pedir a minha mão, com um mês depois eu teria que casar, eu não gostei dele. Eu não sou uma má esposa, pastor. O senhor sabe que eu sou membro da igreja, o senhor conhece as minhas filhas. Estão todas aqui. Não sou uma má pessoa para meu marido. Cumpro com as minhas obrigações de crente. Mas eu não amo meu marido. Eu sou uma pessoa infeliz. Se você não conseguir amar a Deus de todo o seu coração, você não vai ser um bom crente, nunca. Você vai ficar dentro de uma igreja carregando um peso. Você vai ficar dentro de uma igreja ali, tendo desejo de ir embora, mas não sai por causa do compromisso. O povo sabe que você aceitou, a família olha para você, mas você não é crente. Você não ama a Deus. Porque para se seguir o Evangelho é necessário se amar a Deus de todo o coração. Vende tudo que tu tem e dá aos pobres. E segue que eu vou te dar um tesouro no céu. Ele não quis. Ele amava a riqueza, amava esse mundo. E esse é o grande dilema, é o grande problema de muitos crentes dentro da igreja. Amam o mundo. Olha para a tua vida. O que é que você anda fazendo? Quem são teus amigos? Lá às escuras, na escalada da noite, escondido da sociedade. Como é que você está vivendo? Eu tenho visto muita gente dentro da igreja amando muitas vezes seu time de futebol. Ama o esporte, o Náutico, o Santa Cruz, o Corinthians, exibe uma camisa. Mas não ama a Deus. Ama o emprego. Faz qualquer coisa, vai para uma faculdade, tira um curso, se aprimora. Faz qualquer coisa para manter aquele emprego, porque ama o emprego. Ama a namorada, ama o namorado. Ama o marido, muitas vezes ama a esposa. Mas não consegue amar a Deus. Você entendeu? Cristo muitas vezes está em último lugar na sua vida. Você precisa entender isso, que amar a Deus está em primeira coisa na sua vida. Você precisa dar uma volta na sua vida. Você precisa mudar a sua vida. Pode ser a solução do seu problema. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não faça como aquele moço. E ao procurar Jesus, se ajoelhou e disse: o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Mas no fundo, ele não queria seguir a Cristo. Ele não estava pronto para seguir a Cristo. Porque ele ama mais a si mesmo. Nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para que a gente não fosse para o inferno. Para que a gente não fosse sofrer na eternidade. Meu irmão, meu amigo, eu quero dar um conselho a você nesta manhã, ou nesta tarde. Você é crente, você é um salvo, você é um religioso,
Afinal de contas, o que você é? Você teve um encontro pessoal com Jesus? Você tem essas crises lá, sozinho consigo mesmo? Você tem suas dúvidas, tem olhado no espelho, tem perguntado a você mesmo, será que eu sou crente mesmo? Será que se eu morrer eu vou para o céu? Esse foi um dos grandes problemas que o apóstolo Paulo encontrou. Muitos religiosos e poucos salvos. Quando ele escreve a carta à igreja de Roma lá, no capítulo 1, versículo 16, quando ele diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é a salvação para todo aquele que crê. Ele está dizendo, não tem exceção para Deus, é para o que crê em Cristo, para o que ama a Cristo. Não se engane. Esse vírus está matando muita gente. Você não sabe quem vai ser o próximo. Está se aproximando da gente. Antes eram pessoas distantes e hoje estão dizendo, olha, fulano de tal está perto da igreja. Olha, o marido da irmã fulana foi acometido com o vírus. Olha, a filha da irmã fulana de tal está no hospital. Essa semana, uma das grandes amigas minhas, ela passou um vídeo para mim, dizendo que a filha dela tinha morrido de coronavírus, do Covid-19. Está se aproximando. Você precisa se preparar. Porque se acaso acontecer, esteja pronto para encontrar com Deus. Eu tenho essa responsabilidade de ajudar você e fazer você entender. Não fique enganando você ou enganando as pessoas que estão em sua volta, dizendo que é um cristão. Tome a decisão. Aceite Cristo de verdade como seu único Senhor e Salvador. Para quando a morte bater na sua porta, você está em paz com Deus. Eu quero orar por você. Eu quero ajudar você a buscar a Cristo e não uma igreja. Eu tenho tido péssimas notícias de jovens vivendo no mundo, de jovens convivendo em situações até de fazer vergonha e se dizendo crentes. Crente é arrependimento, ser crente é mudança de vida. A primeira mensagem de João o Batista foi arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependimento não é religiosidade. Arrependimento é dar meia volta naquilo que a gente estava fazendo e não faz mais. Eu quero orar por você. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus. Estamos aqui, ó Deus, agradecido por Jesus Cristo, o seu Filho, ter vindo a esse mundo para que a gente fosse transformado, para que a gente pudesse ter paz com o Senhor, para quando a morte bater na nossa porta, a gente estar preparado para o teu reino celestial. Ajuda, ó Deus, aqueles que estão em cima do muro, a tomarem decisões sábias, ó Deus, conforme a tua palavra, e se convertam, e o Espírito Santo possa habitar neles. Te agradeço pela bendita e gloriosa salvação, no nome santo e poderoso de Jesus, o nosso Senhor. Amém.